Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos à leitura em Mateus, capítulo 25, versículo 6. Vamos ler Mateus 25, versos 5 e 6. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Grande Criador, nós cremos na sua palavra como ela está escrita e hoje como ela está revelada. Aceitamos e vivemos nesta fé que dá arrebatamento para cada um de nós. Porque o arrebatamento, Senhor, é crer. Crer no que o Senhor fez, revelou. E estamos aqui professando e mostrando que cremos naquilo que o Senhor já revelou. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. O clamor da meia-noite. Bem, uma coisa é real. Se não crêssemos que o sétimo anjo fez o seu trabalho, revelou toda a palavra, deveríamos esperar em mais alguém. Isso se crêssemos que ele não revelou. Mas como nós cremos que ele revelou, não esperamos em mais ninguém. Porque isto é o que a Bíblia diz e é o que o próprio irmão Brana diz. E a gente toma a mensagem do irmão Brana da forma certa. A Bíblia, ninguém pode olhar para ela. Por isso fazem um monte de denominações. Porque não pode nem olhar para ela. Não pode tocar nela. Isto é, do lado espiritual. O livro você mexe com ele toda hora, mas não pode tocar no livro, nem olhar para ele.
Apocalipse 5. Mas nós não cremos num livro só assim. Porque se o livro estiver só assim, ninguém pode olhar para ele. Nós cremos neste livro assim. Aqui é um livro fechado. Aqui é um livro aberto. Aqui não pode olhar nem tocar. Aqui pode tocar e comer. Então, a gente quer deixar claro para certos seguidores de que nós não somos como aqueles que esperam no irmão Branham. E também não somos aqueles que esperam ainda um profeta para os gentios. Porque o último profeta para a esposa de Cristo foi o irmão Branham. Não tem mais nenhum. Então vamos deixar claro isso. Para eu começar a ler, a festa das trombetas 142. Observem Apocalipse 10, 1 ao 7. Eu quero que a pessoa veja que o que nós lemos é o que o irmão Branham falou. Não é minha interpretação disso. Não é eu chegar para vocês, Deus falou comigo no ano 2000, Deus me deu uma revelação, Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho. Não, eu creio em tudo isso, creio em sonho, creio em visões. Só que hoje é tempo da palavra. Então eu não posso ficar dizendo para vocês, dar uma mensagem que Deus falou comigo. Falou comigo fora do que ele já falou. Não tem jeito. Deus só fala comigo através do que ele já falou. Durante 7 eras da igreja, Deus só falou com o povo de acordo com o que Deus já tinha falado, desde o Gênesis até os 4 evangelhos. Deus falou com o povo. E durante as 7 eras, você sabe que não podia ser falado sobre o Apocalipse, porque não tinha sido aberto. Mesmo que você tem Deus falando com você na mensagem de Pedro, de Paulo, de João, que está tudo dentro da Bíblia. Porque Deus não podia falar fora da Escritura. Por quê? Porque Deus é a palavra. A Bíblia é Deus. Você toma ela um livro, mas ela é Deus. Deus em forma de livro. Mas tem um tempo que Deus deixa de ser um livro e é uma carne. Aí é Deus em forma de carne. Amém? Está meio frio? Tá, não, tá bom, está fresco, né? Está bom. Mas é bom pensar nisso. Deus em forma de livro, de pergaminho, e logo Deus não estava naquele pergaminho. Deus estava em forma de carne, chamado Jesus Cristo. Os crentes do dia estavam procurando no pergaminho, e Deus estava na carne. Amém. Se isso não vai deixando você ficar religioso desde já, não é fácil, nada vai fazer mais, certo? Então, Deus vem em forma de livro no Novo Testamento, operando 7 eras da igreja. Deus sai do livro e entra numa carne outra vez. O povo está buscando Deus no livro fechado e Deus está na carne, que é o livro aberto. A carne, por mais que você esconde seus erros, assim diz a Bíblia, que eles serão anunciados do telhado. Você pode esconder, mas que os outros vão ficar sabendo um dia, vai. Certo? Porque a vida física, o corpo, é como um livro aberto. Então Deus começa a trabalhar assim, para poder manifestar
toda a sua palavra para o povo, toda a sua revelação que estava no pergaminho, ele teve que trazê-lo num vaso humano, chamado William Branham. Já estou aqui no Novo Testamento, certo? Todas as mensagens do irmão Branham, todos os livros, que Deus está nos livros, nas fitas do irmão Branham. Deus sai outra vez, é isso que não dá para crer. Até 50 anos atrás dá para crer, mas agora é difícil. Deus sai outra vez do livro. E é uma esposa. Amém? Porque ela é o livro aberto. A esposa, ela come um livro aberto, então ela é um livro aberto. Ela não tem segredo, é como a mulher para o marido, não deve ter segredo e não pode ter segredo. Se alguém for contar alguma coisa para sua mulher, fala assim, não conta para o seu marido. Então não conta para ela, porque ela vai contar para ele. E ela precisa contar todas as coisas para ele. Certo? Amém? Então, poderíamos crer hoje que o Deus da Bíblia, o Deus dos livros, está em carne outra vez? Amém? Deus dos homens, mas como pode? Eu creio que Deus está no livro. Assim criam os judeus. E Deus estava na carne, em Jesus. Mas eu creio que Deus está na Bíblia. Assim crê todos os pentecostais. E Deus estava na carne de Branham. Eu creio na Bíblia e na mensagem do profeta. Mas Deus agora está na carne da sua própria esposa. E a pessoa precisa ter luz para isso. Porque tudo foi revelado. Então eu quero mais uma vez afirmar para as pessoas que Apocalipse 10, de 1 a 7, todos os mistérios têm que ser revelados à noiva através de quem? Do mensageiro da igreja de Laodiceia. E quem foi o mensageiro da igreja de Laodiceia? O sétimo anjo, William Branham. Todo o mistério tinha que ser revelado à noiva, a essa esposa. E já tem, é a esposa, e quem revela? É o mensageiro. É uma pessoa que Deus usa para revelar isso para nós, o William Branham. Certo? Amém? Vamos confirmando agora, vai ser muito bom. Parece um mecanismo, mas vamos confirmar isso daqui enquanto conversamos. Porque não tem mais nada para ser revelado. Nós vamos ler aqui, porque já lemos o que o povo espera, já aconteceu. Eu já li, eu não vou repetir, vou só falar, mas não vou repetir mais coisas. Mas nós já lemos que os 7 trovões que eles esperam, Branham já revelou. O 7º selo que eles esperam, irmão Branham já manifestou. O novo nome que eles esperam foi revelado em carne, chamado William Marion Branham. A terceira puxada, dentro da terceira puxada, está tudo, novo nome, 7 trovões, visão da tenda, 7º selo, está tudo dentro da terceira puxada. Não diga a ninguém. Então, tudo isso daí, se eu encontro os parágrafos da mensagem do irmão Branham, ele dizendo, relatando que Deus diz para ele, não diga para ninguém, eu vou pregar isto. Mas o dia que eu encontrar o parágrafo da mensagem do irmão Branham, que ele diz, o que foi a terceira puxada, eu vou pregar o que foi a terceira puxada.
Então, os ungidos dos últimos dias, 262, irmão Brana diz, a terceira etapa, que é a mesma puxada, foi a revelação dos 7 selos. Abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. É o mesmo William Branham que está falando. Então, por que vocês esperam em profetas para gentil? Porque vocês não creem no que o profeta William Marion Branham falou. E a mensagem de William Branham é como Gálatas 1, 8 e 9. Ainda que vier um anjo do céu e pregar que os trovões não foram revelados, seja anátema. Quanto mais um anjo do Brasil, um anjo da África, um anjo de qualquer outro lugar. Se disser que os trovões não foram revelados, seja anátema. Isso quer dizer, seja amaldiçoado, seja excomunhão. Se disser que a terceira etapa não cumpriu, seja anátema. Qualquer anjo, qualquer pastor, qualquer evangelista, qualquer profeta que aparecer, que disser que o novo nome não foi revelado, seja anátema. Porque assim diz o Senhor, dentro das mensagens pregadas pelo profeta William Branham, que os trovões foram as revelações dentro dos 7 selos. Ele mostrou um novo nome, a terceira etapa foi a abertura da palavra, e se vocês esperam um homem para manifestar a visão da tenda, é porque vocês não crêem na abertura da palavra. Vocês não crêem na terceira etapa. Porque a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Irmão Branham não precisava mais falar para mim. A visão da tenda foi. Porque já está dito, a terceira etapa foi. Os 7 trovões foram. O 7º selo foi. A visão da tenda foi. Por que vocês estão crendo em alguém que vai ser? Porque vocês não creram na revelação que o 7º anjo trouxe. Agora estou pregando para vocês que creem e para vocês que não creem, certo? Estou pregando. E quero que tenhamos uma boa comunhão aqui, para nós vermos isso daqui bem claro. Tudo foi revelado nos dias da voz do 7º anjo. Amém? Vocês estão certos disso? Não esperamos mais nada. Não é desprezar. Não crê em profeta. Não crê porque a Bíblia diz que não tem. A Bíblia diz que tem Moisés e Elias para os judeus. Mas para a noiva gentia, Apocalipse 10, de 1 a 7, revelou todo o mistério de Deus. Não ficou nada para trás. Até aquilo que nós não sabíamos, hoje nós sabemos. Não ficou nada para trás. Então não esperamos em anjo do Brasil, em anjo da América, em anjo da África, em anjo de lugar nenhum, nem da terra, nem do céu. Porque já foi dito pelo próprio Deus através da boca do 7º anjo. E vocês têm que saber que estas mensagens, o Deus dessa mensagem, não está aqui, mas está aqui. Você tem que crer nisso para você. Porque o povo tem os livros, mas não é tempo dos livros. É tempo da carne, que revela o livro. Foi o tempo do livro, mas foi preciso vir a carne, Jesus, que revelou o livro do Velho Testamento. Foi o tempo do livro, do Velho e Novo Testamento, mas veio a carne Brana, que revelou o livro, Novo e Antigo Testamento. Foi o tempo da mensagem, mas agora é tempo da carne, que revela. Revelar não quer dizer
oh, Deus não deu para o irmão Brana, deu para mim. Não, revelar quer dizer manifestar. Você sabe disso. Então, não é tempo dos livros, é tempo da revelação do livro. E a noiva é a revelação do livro, porque quem comeu o livro foi a esposa. Quem não comeu, fica esperando o irmão Brana, fica esperando em outro profeta, fica esperando em outro anjo. Mas quem comeu, diz, tudo está revelado. Amém. A hora da meia-noite, o clamor da meia-noite. No tempo do irmão Brana, já havia o grupo, o clamor da meia-noite, em Salt Pines, Carolina do Norte. É o 7º selo 58. Irmão Brana fala, o grupo, o clamor da meia-noite. Já existia naquele tempo. Eu quero apenas ver dentro da mensagem de irmão Brana, para vocês notarem que a meia-noite não quer dizer só Estados Unidos. É bom nós meditarmos nisso. Foi meia-noite quando Israel saiu do Egito. Foi meia-noite quando eles entraram em Canaã. Tem que ter uma mensagem para aquilo. Tem que ter um mensageiro para aquilo. Sempre houve essa hora da meia-noite. Essa daqui, que a Bíblia diz em Mateus 25:6, está falando da meia-noite da esposa e das virgens nécias. A esposa se aprontou, teve o azeite nas suas lamparinas. Qual o azeite? 7º selo revelado, 7 trovões revelados, novo nome revelado, 3ª puxada revelada, visão da tenda revelada. Isso é azeite. Fora disso, não é azeite, é água. Você precisa de azeite. A esposa tem o azeite, mas as virgens nécias, elas não têm esse azeite. Porque esse azeite veio no tempo do 7º anjo. E se você não pode crer nessa revelação, você não pode ter também este azeite. Certo? Ô, irmãos, falta muito para a gente chegar lá, mas vamos aqui devagar, que também eu estou começando. Estamos no topo da pirâmide, preste atenção. Adoção, mistério predestinado de sua vontade, pregado em 1960, parágrafo 23. A terceira foi escrita em papel, está falando da Bíblia. A terceira foi escrita em papel, a Bíblia, para o grande, inteligente mundo que viria. Agora, como Deus tem movido através da era, estamos em Leu, o leão. Estamos no topo da pirâmide. Estamos no topo da pirâmide. Estamos no livro de Apocalipse. Meu irmão, não se chama topo da pirâmide Laodiceia. Topo da pirâmide é lá na ponta. A pirâmide do Egito, sem o acoplamento, estava revelando que Cristo estava por vir, que era a manifestação do Filho do Homem. Mas em 1963, 28 de fevereiro, a pirâmide veio, o acoplamento da pirâmide, aquilo que faltava, veio e acoplou sobre a igreja. Então não estamos em Laodiceia mais, estamos no topo da pirâmide, certo? Aleluia. Estamos no livro de Apocalipse. Se tivéssemos ainda no livro de Judas, faltaria a pedra de coroa, que é o Apocalipse. Vocês estão me entendendo? Se estivesse só em Judas, faltaria o Apocalipse, a pedra de coroa. Mas não estamos em Judas. Estamos na pedra de coroa. Estamos no último capítulo de Apocalipse. Amém. É o irmão Brana que diz aqui, estamos no livro de Apocalipse, no último capítulo.
Não no 10, no último. Ele está provando que tudo está revelado, que o sétimo anjo já fez isso. Ele está mostrando isso em 1960, antes da abertura dos selos. Ele já estava mostrando essas coisas, porque o ministério levava para lá, o ministério em Laodiceia, amor fraternal, Brana, levaria ao Espírito Santo, ao amor ágape, que é a pedra de coroa. E esse era o ministério do irmão Brana. A ciência diz que estamos a 3 minutos da meia-noite. Oh, pense onde estamos. Quero que vocês notem isso, porque aqui, em 1960, ele diz, a ciência diz 3 minutos. Mas nós vamos ver onde o irmão Brana diz que já é meia-noite. Certo? Já é meia-noite. Aqui, neste parágrafo, vamos estudar para podermos ver uma coisa muito importante, que é a igreja de Tiatira, parágrafo 55. Foi a hora da meia-noite para Israel, quando ele ajuntou-se com o mundo e deixou o espiritual para preferir o político. Ele já estava dizendo lá atrás, foi meia-noite, quando Israel deixou o espiritual para tomar o político. Ao invés de tomar o espiritual, que era Cristo, o pergaminho em carne, eles deixaram o pergaminho em carne e entraram no mundo político. Era meia-noite para Israel. Outra meia-noite. Soou a meia-noite em Niceia, quando a igreja fez a mesma coisa. A igreja uniu com o Estado, com a política. Era meia-noite para a igreja. Aí o irmão Brana diz, é a meia-noite agora, quando as igrejas estão se ajuntando. Irmão Brana não está dizendo, é meia-noite agora, que a igreja já se ajuntou e já está a marca da besta. Não, é meia-noite agora, quando as igrejas estão se ajuntando. Por isso a palavra é reúnam. Reúnam. Ajuntem-se. Porque é meia-noite para nós também. Se é meia-noite para a igreja, quando está se ajuntando, é meia-noite nos Estados Unidos, ele está mostrando isso. Tem uma meia-noite para o Brasil? Haverá uma meia-noite para o Brasil? Vamos chegar lá. É interessante que Deus passa por esses países, irmão Brana vem e prega, e nós temos profecias que apontam para o nosso país também. Amém. A vigília da meia-noite. Vamos ver se eu consigo deixar quieto até chegar lá. 45 perguntas e respostas sobre os selos. E então, você observa agora que elas eram as virgens da última vigília. Vindo através das vigílias ali, houve 7 vigílias. E na 7ª vigília, na hora da meia-noite, como estamos atingindo agora, veja, agora nesta vigília da meia-noite, tempo do irmão Brana, era meia-noite nos Estados Unidos. Está chegando a meia-noite quando os selos foram revelados. É meia-noite. Estas virgens despertaram e limparam suas candeias e entraram, enquanto as virgens nécias, mas naqueles dias tinha muito poucas virgens que puderam arrumar sua candeia, preparar para entrar. Porque o que sobrou do tempo do irmão Brana foi só virgem nécia. Você não tem ninguém com azeite. Quem tinha o azeite morreu no tempo do irmão Brana. A festa das trombetas, pregado em 1964, parágrafo 240. Irmão Brana estava contando com respeito ao que aconteceu
que Deus deu para ele no ano 33. E ele sabia que aquilo era o final. Você ora pelos enfermos, eu te dou um dom de cura, até que você tenha a mensagem. Você tem um dom para chamar atenção, para o povo poder ver o dom e o eleito ouvir a mensagem. Você sabe que o eleito não está muito atrás do dom. O crente que fica muito atrás do dom é aquele crente que gosta de aparecer. Que você pode ver que os dons que hoje o povo quer não são os dons que ficam quietos. Sabedoria, quietinho. Eles querem um dom que venha pregar, que eles venham manifestar, que venha fazer algo para os outros ver que eles têm alguma coisa. Eles querem um dom de cura. É difícil alguém querer apenas usar a fé de uma forma simples, ter um dom de fé para crer na palavra, crer na cura, sem fazer esse grande trabalho que faz os pentecostais em suas tradições. Mas o irmão Branham diz assim: eu olhei para cima e vi que são 12 horas. O irmão Branham precisa falar 24. Ele diz: são 12 horas. A hora da meia-noite está aqui, amigos, sobre nós. Veja quão perfeita é a Escritura. Eu fico pensando, temos pregadores, temos anjos da meia-noite. Por certo, tem que aparecer no tempo do irmão Branham, ele era o mensageiro da meia-noite. Não foi só do entardecer, gente. Se nós não acompanharmos a mensagem do irmão Branham nasceu no entardecer. A revelação que veio para ele dos selos está aqui, festa das trombetas. Esta revelação é meia-noite. Eu olhei para cima e vi, são 12 horas. A hora da meia-noite está sobre nós, amigos. Agora tem que crer. Você não tem que arrumar uma doutrina de que eu vou ser o mensageiro da meia-noite e vou sair com uma mensagem porque o irmão Branham não pôde anunciar, eis aí vem o esposo. Eu vou anunciar? Não, eu vou repetir, porque quem fez isso foi o sétimo anjo. A Bíblia não diz que seria um homem depois do sétimo anjo. Não diz que seria um profeta depois do sétimo anjo. Não diz que seria uma mensagem após a sétima era da igreja. Mas a voz, o clamor da meia-noite, é na sétima era da igreja. É na sétima vigília. E a sétima vigília foi lá atrás, quando irmão Branham estava pregando as 7 eras da igreja. Ali, estava lá atrás, 7 eras da igreja, é as 7 vigílias. E agora, tem que o esposo aparecer. Aí vem o esposo. Quem foi que clamou? Aí vem o esposo. Não tem outra pessoa para dizer, aí vem o esposo. William Branham que está dizendo aqui, e eu creio nisso. E eu estou dizendo essas coisas porque eu sei que tem pessoa que crê no irmão Branham também, mas crê no ministério deles. E eu creio no irmão Branham, na sua mensagem. Isso daqui, o que eu tenho que fazer para vocês, o nosso ministério como esposa de Cristo, não é arranjar, não é ter uma opinião, mas é dizer o que o esposo disse. É pregar o que já foi revelado. Amém. Aleluia. Então aqui está, a hora da meia-noite está aqui, amigos, sobre nós. A irmã Branham diz, veja quão perfeita é a Escritura. O irmão Branham podia ter falado diferente, na visão desses homens, desses anjos, desses profetas que estão aparecendo hoje, que eu não os desprezo, mas na visão deles, então o irmão Branham tinha que ter dito, a hora da meia-noite vai vir, daqui um tempo virá a hora da meia-noite, porque é a Escritura, mas ele está dizendo aqui, a hora da meia-noite está aqui, amigos, sobre nós,
Veja quão perfeita é a Escritura. Se for sobre outro, não era perfeito. Agora, eu vou chegar à nossa meia-noite e falar, então, que mensagem você tem? Porque essa aqui foi a hora da meia-noite. É um profeta que diz, aí vem, hein? O esposo. É um profeta. Não é um pastor. Não é um evangelista. Não é um apóstolo. É um profeta que diz, aí vem o esposo. Na era dele, na 7ª era, o 7º anjo, a 7ª vigília, quando é anunciado o clamor da meia-noite. Amém. Então aqui dá vontade de colocar isso dentro dos outros, mas não tem jeito. Aleluia. Vamos ver mais um pouquinho. O rapto 87 e 88. Eu, Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Isaías 27, 3. Ele ordenou que estas coisas fossem assim. E tem que mandar estas coisas. A primeira coisa que sucede quando ele começa a descer do céu, há um alarido, que é uma mensagem. Agora, no tempo de irmão Brana, é o tempo de adereçar as lâmpadas. Isto é, de preparar as lamparinas. Em que vigília foram adereçadas suas lâmpadas? Na 7ª vigília. Não na 6ª, mas na 7ª. Não depois da 7ª, na 7ª. Não nos dias da voz de outro pastor, de outro profeta, mas nos dias da voz do 7º anjo. Gente, a Bíblia tem que correr harmonicamente. Não pode ser outra pessoa. É o 7º anjo. Aí ele vem, vou repetir. E que vigília foram adereçadas suas lâmpadas? Na 7ª vigília. Não na 6ª, mas na 7ª. Mas à meia-noite ouviste um grito. Eis o noivo, saí-lhe a seu encontro. Agora lembra, ele diz, a meia-noite está aqui sobre nós, amigos. Aleluia. O profeta do século XX, talvez pode ser desacreditado por algum, porque foi pedido, irmão Brana pediu para escrever sobre isto, e ele dava as palavras, mandava as fitas, o que tinha que ser colocado. No profeta do século XX, parágrafo 14. O que diz aqui? Agora já é o relógio de Deus, já marca meia-noite para os gentios. Irmão Brana, naquele tempo dele, olha, é ao final desta era que Israel deve tornar-se uma nação e não mais ser pisada pelos gentios. Hoje, Israel é uma nação. Irmão Brana está aqui dizendo, tem seu próprio governo, todo o que concerne quanto a ser uma nação completa. Os tempos dos gentios estão já terminados. Assim sendo, a plenitude dos gentios está já terminada. O relógio de Deus já marca meia-noite para os gentios, que é quando vem o noivo. Aleluia. Deveríamos ler logo para você saber, é meia-noite quando vem o noivo. Meu Deus, por que as pessoas têm dificuldade, né? Porque a coisa é espiritual, não é carnal. É meia-noite. Ele está dizendo aqui, ó, tudo já terminou para os gentios, plenitude dos gentios. O relógio de Deus já marca meia-noite, não mais 1 minuto. 3 minutos para meia-noite. O relógio de Deus já marca meia-noite para os gentios, que é quando vem o noivo, que é o esposo. Espera lá, deixa eu ler aqui agora. 101, a festa das trombetas. Ah, mas o esposo ainda não veio. Começa espiritual. 101, a festa das trombetas. Agora, como ele disse que isto apareceria nos últimos dias para trazer o povo de volta à palavra.
Então a noiva conhecerá seu esposo, conhecerá seu companheiro, a palavra revelada. Eles estão esperando que a noiva vai para o céu conhecer Deus lá no céu. Não, primeiro é a palavra revelada. Primeiro foi a palavra que José deu para Maria, que o casou com Maria. Foi a palavra que ele deu. Ele queria sair fora. Mas Deus diz: não temas receber Maria, tua namorada, tua mulher. Que coisa! Ainda não tinha unido maritalmente, não tinha conhecido um ao outro sexualmente. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Primeiro você é casado com a palavra revelada, trovões, sétimo selo, visão da tenda, novo nome, terceira puxada. Isso tudo faz parte da palavra revelada, na qual eu estou casado. Você está casado? Quando está casado, aí vem o problema. Não flerta mais com ninguém. Se você flerta com alguém, você é um adúltero. Quando está casado, você pode sofrer as tentações de uma igreja bonita, de um salão melhor ali, de um pregador mais fino. Você pode sofrer as tentações. Não sei se você está me entendendo. Mas aquilo já não penetra mais em você, porque você é casada, casado. Nós somos casados. Não entra outra mensagem. Casamos com a palavra revelada. A esposa conhecerá seu companheiro, seu esposo, a palavra revelada. Eu estou lendo a mensagem, gente. Eis aí o esposo. Case com ele, case com 7 selos, case com 7 trovões, case com um novo nome, case com a terceira puxada. Eis aí, case com a visão da tenda. A preocupação deles é que o casamento tem que ter um homem e uma mulher. Então eles estão esperando que Jesus desça e venha e abraça nós todos. Assim, você é minha esposa, agora estou casando com você. Não, primeiro ele dá a palavra. Nós somos casados através da palavra revelada e não do livro fechado. Da palavra revelada e não das mensagens apenas que os homens estão interpretando. A palavra revelada, o que diz o sétimo anjo. Amém. Amém. O nosso tempo vai acabando, né? Mas essas coisas são muito boas. Vou deixar mais alguma coisa aqui. Quase que não pode deixar, não tem jeito. O selo da Páscoa, 1965, parágrafo 264. Me perdoe, 294. O selo da Páscoa. Sabemos que estamos muito mais tarde, de acordo com o cientista. 6 ou 7 anos atrás, estávamos a 3 minutos para meia-noite. Não sabemos quanto tempo temos marcado, mas sabemos que já estamos lá. Oh Deus, para termos aquela segurança. Em ver que o nosso coração concorda com cada promessa de Deus com um amém. Amém? 7 trovões foram revelados, 7 selos foram revelados, terceira puxada já foi concluída, visão da tenda já aconteceu, novo nome já está manifestado. Ei, glória! O tempo da unidade do sinal é o parágrafo que o clamor da meia-noite usa para poder dizer que tem uma mensagem hoje, o clamor da meia-noite. Irmão Brana diz que o tempo da unidade do sinal, 1963, 102. Nós temos que encontrá-lo. Isso é correto. E eu creio que ele está tão perto de vir como
eu posso dizer, olha, ele está tão perto de vir como eu posso dizer. À meia-noite, ouviu-se um clamor. Eis que vem um noivo. Aleluia! Estamos bem no fim do tempo. É a hora que estamos vivendo. Amém? E aí vai, o 134. O tempo da unidade sinal, aí ele deixa alguma coisa que as pessoas formam a doutrina. Vamos nos aprontar para o clamor da meia-noite. As pessoas não percebiam em 1963, nem o irmão Brana percebeu em 1963 que aquilo era a terceira puxada. Pois no 7º selo ele estava falando a terceira puxada, o que vem. Em 1965, 262, os ungidos dos últimos dias, ele diz a terceira etapa foi. Ele não sabia. O irmão Brana era sincero nisso. Os pastores, nós os pregadores, precisamos ser sinceros. Nós temos a vida do povo, a alma do povo na nossa mão. E eu vou dar para vocês o que Brana deu. Se tiver alguma coisa errada, não é comigo, porque eu não vou interpretar nada, porque eu não sei nada. Eu já te disse, eu nunca tive uma visão, eu creio em visão, mas eu nunca tive, eu creio em sonho, mas eu nunca tive um sonho tão espiritual assim. Mas eu creio em tudo isso. Contudo, eu vejo no ministério do irmão Brana, e que hoje o ministério não é sonhar. E eu disse ontem, muitos estão sonhando ainda, mas o ministério hoje não é sonhar, é realidade. Eu não estou sonhando que eu estou casado. Você já pensou bem, você casado e depois você sonha? Estou casado. Meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Já pensou bem você sonhar? Já está casado. Talvez de solteiro você sonhe que vai casar. Mas de casado é difícil sonhar que está casado. E se sonhar também não vai ter nenhum problema. Estou casado. O que manda é a realidade. A hora que eu acordo, estou casado. Tem tanta coisa que acontece que você olha para o lado e diz, meu Deus, será que é verdade? Senão você diz, estou perdido. Mas olha que você vê, está tudo bem? Amém. Vamos nos aprontar para o clamor da meia-noite. Será em uma hora a qual você não imagina. Gente, a vinda do Filho do Homem é exatamente esta hora que ninguém imagina. Mateus 24, 36 em diante, você vai ver que o Filho do Homem vem na hora em que não penseis. Isso já aconteceu. E ali estava o Filho do Homem, Deus num profeta, e ele está mostrando aqui, lá haverá um clamor, não no meio do mundo incrédulo. Isto será um segredo. Não é no mundo incrédulo, porque o mundo incrédulo não sabe nada de ouvir esta mensagem. 7 selos não é para o mundo incrédulo, nem para pentecostais. 7 trovões não é nem para pentecostais. Novo nome não é para pentecostais. Terceira puxada, visão da tenda, não é para pentecostais. Não está sendo nem para o povo da mensagem, porque eles não creem. Isso daqui é um segredo. É aqui, ó. Não é no mundo incrédulo, não. Isso será um segredo. Está aqui, a mensagem está aí. É um segredo, é o clamor da meia-noite. Amém? Perguntas e respostas número 2. Irmão Brana diz aqui, eu vou ler mais o final. Oh, como amo a Jesus. Esse formoso nome que me salvou quando eu era um pecador, que me curou quando eu estive enfermo, que me dá a promessa de um lar nessa cidade. Eu tenho um lar nessa rocha. Não mais importa agora, exceto conseguir juntar a todos os filhos de Deus e dizer, vamos. A hora, a meia-noite está descobrindo-se. É mais tarde do que pensamos. Essa é a hora da meia-noite. Então nós já vimos aqui, tem uma hora da meia-noite para Egito, tem uma hora da meia-noite para Israel, teve a hora da meia-noite para a igreja depois de Cristo.
Tem a hora da meia-noite nos Estados Unidos, quando o profeta, o sétimo anjo, tinha que dizer naquela hora, porque era ele, é o sétimo anjo que tem que falar, não é o oitavo, não é um outro, não é o sétimo e meio. O sétimo anjo é que tinha que dizer, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Aí vem os selos, saí-lhe ao encontro. Aí está a palavra revelada, saí-lhe ao encontro. Deixa eu terminar agora. Irmão, você vai me dar o tempo só para me ajudar, para não passar muito, mas eu tenho uns 10 minutos aqui só de leitura. Eu quero ler para vocês, porque nós temos pelo menos uma profecia dentro da mensagem do irmão Brana concernente ao Brasil. Nós temos um apoio da mensagem, de uma profecia, e desde que é para a esposa de Cristo, você vai dizer, uma mulher também profetizou. Isto mesmo. Profecia para o servo do Brasil. Quero dizer a vocês que o que eu vou ler aqui não trata da minha pessoa, não trata do meu ministério, mas vou ler, certo? Esta profecia foi entregue pela irmã Scrader durante o louvor na noite de sexta-feira de 25 de novembro de 1960, em Creveport, Louisiana, pouco antes do irmão Branham subir na plataforma para pregar a mensagem conferência. Esta mensagem intitulada Conferência foi pregada pelo irmão William Marion Branham em 25 de novembro de 1960, sexta-feira à noite, no Tabernáculo Vida, em Creveport, Louisiana, Estados Unidos da América. Este texto foi traduzido na íntegra do inglês para o português em novembro de 2008. Eu nunca revelei isso, mas juridicamente, esse tabernáculo também é tabernáculo da vida. Vocês não sabiam, certo? Juridicamente. Aqui a profecia veio no Tabernáculo Vida, em Creveport, Louisiana. E esta profecia para o Brasil, mas o importante que a gente encontra são estas verdades. Você não pode deixar de crer nelas. Amém? Uma profecia para o Brasil. Assim diz o Senhor. Mais uma vez, quero reiterar, não é meu ministério. Estou só lendo para mostrar que isso aqui foi o ministério do pastor Joaquim Gonçalves, foi o ministério do irmão Rússio Martins, Rússio Martins. Começou com ele. Ele diz, mas como pode ter dois? Está falando o meu servo. Quando um não dá conta, Deus passa para outro. Não tem problema. Isso daí. Programa de rádio, quem teve foi o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Então vamos lá. Assim diz o Senhor, diga ao meu servo do Brasil, que ele tome esta viagem com prudência, que ele não cambaleará, entrando em qualquer lugar sem saber que tem se vestido com a armadura completa de Deus. Pois o Senhor não preparou o caminho diante do seu povo Israel, e não é chegada a hora em que ele abrirá os mares, os rios, e ele não há de sacudir as montanhas? O Senhor Deus de Elias não irá fazer com que o fogo desça e consuma o sacrifício mais uma vez? Hoje ele não, com a Babilônia e toda adoração de imagens, o Senhor não irá diante dele para lugar que ele não conhecia? Assim diz o Senhor, para que seu povo se arme a si mesmo em oração. O Senhor diz, agora mesmo há um sinal de perigo vindo daquele país, agora há um levantamento no sul de lá, e o Senhor lhe faz saber que ele cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas hás de confiar. E tu conhecerás milagres de viagens, tu verás milagres de libertação das armadilhas do inimigo que correm em lugares secretos. Pois guerras começarão e rumores de guerras irão soar e ressoar.
porém a palavra de Deus irá passar despercebida como uma espada poderosa cortando em pedaços, pois a palavra de Deus é poderosa e rápida e mais afiada do que qualquer outra espada de 2 gumes, mais afiada do que todos os instrumentos guerreiros do inimigo, pois Deus não tem previsto que ele mandará anjos para libertar, e não tem feito o mesmo para Israel e também para os pagãos que confiaram nele. Não foi falado a Cornélio para mandar buscar um chamado Simão Pedro para sua casa e para receber salvação? A eles? Ora, eles irão divulgar aqueles que recebê-lo-ão, e também o Senhor operará lá, irá operar aqui. Ele dará uma confirmação ao seu servo, não permitirá que vá e seja destruído, pois meus missionários têm entrado em algum lugar imprudentemente? Pois tenho prometido ir como capitão da salvação. Sou homem de guerra, diz o Senhor, irei marchar para a frente com o meu povo, e também te deixo saber que aquela que brilha como a manhã, e clara como o sol, e bela como a lua, e formosa como uma pajem de armas, são o meu povo. Portanto, unam-se a si mesmo. Agora, unam as mãos, cada um em seus lugares, enquanto todos permanecem um do lado do outro, e diga ao meu servo que será um campo aberto. Haverá mais 7 nações ao redor que receberão esta salvação através do rádio e por um poder muito poderoso, e além dos meios do rádio haverá uma mensagem poderosa de Deus que será escutada. Está chegando a nossa hora. Palavras angelicais, ora palavras do missionário, serão transmitidas através das montanhas, e ora por toda parte naquela nação onde o rádio não pode alcançar, ou em outras palavras, não é permitido, porém as vozes dos anjos estarão lá, e eles confortarão, e a voz do meu povo, e a voz do meu servo, do meu grande exército, que lá irei mandar, e não haverá um rádio que não possa pegá-lo, porque não permitirei que assim seja. Porém, abrirei os ouvidos na hora da meia-noite, e ouvirão sermões do Senhor nesta terra, e há de vibrar e revibrar a nação inteira, e a glória de Deus estará lá, como as águas que cobrem os mares. Aonde que é meia-noite agora? Foi profecia. Nós temos uma profecia. No tempo do irmão Brano era meia-noite, porque quem anunciava, aí vem o esposo, é o 7º anjo. Mas a profecia diz que na hora da meia-noite, Deus abriria os ouvidos. O seu foi aberto? Deus abriria os ouvidos das pessoas para ouvir sermões do Senhor nesta terra. Não campanha de cura divina, sermões do Senhor nesta terra, e que há de vibrar e revibrar a nação inteira, e a glória de Deus estará lá. Mas isso aqui é bom. A hora da meia-noite no Brasil. Então eu quero identificar isto agora. No ano 2000, foi meia-noite no Brasil. O ano 2000, meia-noite, quando estas coisas foi abertas para nós. No ano 2000, nós não tivemos meia-noite quando aprendemos batismo, crer no profeta. Não, isso daí foi a primeira e segunda etapa do irmão Brana também. Meia-noite é a abertura da palavra. É meia-noite, amigos. Ao invés de vocês estar procurando subterfúgios em outros países, só para vocês dizerem, eu estou crendo numa mensagem de outro lugar, creia naquilo que Deus tem feito, olha o que Deus tem feito, não tem mais nenhum mensageiro. O mensageiro aqui agora é a esposa, esta que é maravilhosa. Ele diz aqui que ela é linda, né? São o meu povo. Ele diz assim, irei marchar para a frente com o meu povo, e também te deixo saber que aquela que brilha como a manhã, e clara como o sol, e bela como a lua, e formosa como uma pajem de armas, são meu povo. Esta mensagem é para nós, esta profecia é para nós.
O ministério do irmão Martins, como missionário, trouxe dos Estados Unidos para o Brasil. O ministério do pastor Joaquim Gonçalves fez a evangelização nas 7 nações vizinhas, Brasil e 7 nações vizinhas. Mas do ano 2000 para cá é meia-noite. Vocês estão ouvindo, a partir do ano 2000, sermões, não do Osmar, mas do Senhor. Sabe por que você proíbe o CD na sua casa? Porque você não gosta do Senhor. Você pensa que não gosta do Osmar. Não, você não gosta do Senhor. Os sermões é do Senhor. A revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, não é uma pregação apenas do Osmar. Aqui estamos só sendo o veículo pelo qual a palavra está sendo transmitida, porque tem que se reprofetizar, profetizar outra vez. Então estamos profetizando outra vez. Se não bastou na meia-noite dos Estados Unidos, também não vai bastar na meia-noite do Brasil. E não tem profecia para outro país que teria essa mensagem da meia-noite, esse sermão da meia-noite, senão o Brasil. Amém. Em tudo isso que acontece, teria que aparecer todos os sermões, inclusive o da meia-noite, fora da mensagem que pregamos, para que pudéssemos despertar para ver onde estamos. Obrigado, Senhor. Nós cremos na sua palavra, que tudo já foi dado. É meia-noite, quando os trovões ressoaram no Brasil. O 7º selo ressoou no Brasil. Terceira puxada, visão da tenda, novo nome, ressoaram no Brasil, porque já haviam soado nos Estados Unidos. Mas agora é outro clamor, é um clamor da esposa de Cristo, que casou com a palavra revelada, que é o esposo. A palavra revelada é o nosso companheiro. Estamos seguros nesta revelação. Não importa o que os outros digam, nós temos esta revelação, a sua palavra. Amém, Senhor. Amém. Você sabe quem abriu os selos? Se não sabes, eu vou te dizer que ninguém poderia fazê-lo, só Jesus poderia fazer. Nesta luz que de Cristo emana, Ele quis se materializar na pessoa de William Branham. Pôs o pé sobre a terra e o mar. Nesta luz que de Cristo emana, Ele quis se materializar na pessoa de William Branham. Pôs o pé sobre a terra e o mar. Com a nuvem estava vestido quando ele descia do céu. Ele tinha o arco celeste e seu rosto era como o sol. Os pés como coluna de fogo, ele tinha um livrinho na mão e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Os pés como coluna de fogo, ele tinha um livrinho na mão e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Fui ao anjo e tomei o livrinho, e na boca era como mel, e havendo comido todinho, o meu ventre tornou como fel.
e a voz que do céu tinha ouvido me tornou falar outra vez. Que se importa que profetizes a nações, povos, línguas e reis. E a voz que do céu tinha ouvido me tornou a falar outra vez. Que se importa que profetizes a nações, povos, línguas e reis. A esposa de Cristo é profeta, ela agora vai profetizar. Não importa se muitos rejeitam, ela faz o que Jesus mandar. Ela tem o dom de profecias, profetiza o que Brana falou. Ela faz o que Jesus fazia, ela crê no que Brana ensinou. Ela tem o dom de profecias, profetiza o que Brana falou. Ela faz o que Jesus fazia, ela crê no que Brana ensinou.